Querida igreja, nesse mês de janeiro, o pastor tem falado a respeito de tempo de renovação, aproveitando que 2018, daqui a pouquinho a gente já muda o cenário, porque 2018 já está acabando. Passa muito rápido, irmãos. Não é? Outro dia nós recebemos uma postagem que, eu sei lá se era 90 dias, 120 dias, 90 dias é carnaval, depois 100 e tantos dias, né, já é Páscoa, aí não sei quantos dias já é Copa do Mundo, aí depois já é eleição primeiro turno, depois é eleição segundo turno e depois já é Natal de novo. O tempo passa muito rápido, mas vamos aproveitar esse tempo para falar a respeito e vamos concluir hoje a mensagem final de tempo de renovação. Todos nós, irmãos, precisamos de tempo de renovação em nossa vida. Aliás, quando andamos repetindo muito a nossa caminhada, quando tudo se torna previsível e repetitivo na nossa vida, a vida perde um pouquinho o sabor. Nós temos que ter coisas novas. É por isso que Jesus Cristo, quando veio ao mundo, Ele veio nos dar vida e vida em abundância, que significa também novidade de vida. Nós precisamos ter sempre o novo de Deus sobre a nossa vida, porque senão espiritualidade vira religiosidade. A gente tem que vigiar muito o nosso coração, porque de repente a gente se torna muito mais religioso do que pessoas espirituais. Então, já falamos a respeito de fechar ciclos. Todos nós precisamos fechar ciclos em nossa vida. Não podemos deixar nada pendente na nossa vida, por uma razão muito simples. Quem arrasta atrás de si pendência, fica sempre ligado ao passado. Não desfrutamos das bênçãos que Deus nos concede no presente e temos uma visão um pouco turva e duvidosa do futuro. Precisamos fazer isto. Então, desde a primeira palavra sobre tempo de renovação, temos insistido com os irmãos para que os irmãos assumam novos propósitos diante de Deus. E eu fico muito feliz quando eu já vejo nos pedidos de oração os irmãos assumindo compromissos de renovação de propósito na presença de Deus. Houve alguém que colocou um pedido no dia 31 de dezembro no seu balão. E mesmo, como o pastor sempre diz, você precisa atravessar para o outro lado da rua para soltar o seu balão. O balão escapou e ficou preso aqui no fio. Não é? Eu tenho certeza que Deus vai ouvir também esse pedido que estava amarrado no balão, óbvio. Mas depois o pedido caiu. E alguém veio trazer de volta. Então, se de repente eu estou falando de você, eu quero te dar parabéns. O teu balão não subiu. Mas hoje eu quero falar a respeito daquilo que você colocou no seu balão. Você colocou certinho o que o pastor está propondo nesta noite a essa igreja tão amada. Se é tempo de renovação, eu vou recomendar a vocês, como sempre temos reafirmado desse púlpito, Deus em primeiro lugar na sua vida. Esse irmão, essa irmã que não anotou o nome, disse: eu quero buscar a Deus em primeiro lugar. Depois eu quero cuidar muito bem da minha família nesse ano de 2018. Eu quero continuar rogando a Deus que Deus me sustente no trabalho que eu possuo. Eu quero estar mais firme na igreja. E quero ter também um tempinho para mim. Eu vou usar exatamente o papel que ficou no fio para dizer para a igreja inteira que esse irmão determinou a proposta certa. Se é tempo de renovação em nossas vidas, nessa mensagem final, nesse mês de janeiro, eu quero reconduzir vocês a estarmos pensando naquele texto, aquele texto maravilhoso de Eclesiastes, capítulo 3, os versículos de 1 até 11. Mesmo assentados como estamos, vamos fazer a leitura tão especial desse texto. Eclesiastes 3, os versículos de 1 até 11. E diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar
e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Amém. Vamos orar. Querido Deus, que as palavras da minha boca mais uma vez e a meditação do meu coração sejam somente, exclusivamente, determinadamente para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Toma-me nas tuas mãos e me abençoe na transmissão da tua mensagem, porque esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus, e é por isso que eu e você temos que nos movimentar. Você não pode deixar o tempo passar em sua vida sem incluir no tempo, no tic-tac do tempo, seus objetivos, os teus sonhos, tudo aquilo que você tem sonhado da parte de Deus. Nós temos que ser muito fortes, muito pródigos, esbanjadores de tempo no que diz respeito àquilo que nós desejamos. Eu gosto demais de crente com papel anotado na mão, dizendo 2018 é um desafio, mas em 2018 estes são os meus objetivos. É isto que eu vou perseguir durante um ano todo. Porque a palavra nos diz, como temos estudado desde a primeira mensagem, que tudo aquilo que a gente propor diante de Deus em oração, Deus concede. É por isso que eu tenho que explicitar, eu tenho que declinar, eu tenho que escrever aquilo que eu desejo. Muitas vezes temos aqui na mente, mas a mente nossa, ela é muito fácil de se esquecer. A maior atividade da nossa mente é se esquecer e não se lembrar. É por isso que você deve sempre anotar. A anotação de um crente tem valor e um peso maravilhoso para a sua vida. Por isso anote. Venha à igreja, apanhe um bom caderno esse ano, faça suas anotações. Muitas vezes uma frase que te tocou no coração, o texto bíblico separado para você rever o texto bíblico depois. Tudo isso enriquece demais a nossa vida. Se importe, se envolva com isso. A maioria das vezes nós estamos simplesmente assistindo o culto e vendo tudo isso passar. Não devemos fazer isto. Esta semana eu estou chegando agora à tardezinha lá do Palavra da Vida. É uma semana das famílias no Palavra da Vida. Eu estive pregando mais uma temporada. Foi um tempo muito gostoso que eu tive ali ao lado daqueles irmãos. Nunca vi tanto carioca reunido numa reunião só. Parece que todo mundo abandonou o Rio de Janeiro e vieram tudo para Atibaia. Mas foi muito gostoso ter comunhão com aqueles irmãos numa semana que eu jamais tinha estado. Uma bênção de Deus. Mas eu gostei muito de uma senhora que deve ter mais ou menos uns 70 anos de idade. Eu pregando e ela anotando tudo. Perdi uma palavra com todas as anotações. E o mais curioso, quando terminou aquela reunião, ela disse: pastor, sabe, anos atrás, quando você veio falar ao pessoal da terceira idade, eu estava aqui. Olha a mensagem que o pastor pregou naquele tempo. Ela abriu outro livro dela e ela disse assim: essa maletinha aqui, eu tenho mais ou menos uns 11 livros, todos eles anotados, desde a minha conversão. Irmãos, senti vontade de levar aquela senhorinha para minha casa. E com todo o arquivo dela. Que coisa bonita. A maioria de nós queremos simplesmente ser espectador num culto como este. Por favor, em 2018, fuja desse perfil. Faça suas anotações. Escreva o que Deus está falando no seu coração. Em uma pequena reunião de oração. Quem sabe você andando de skate lá atrás e ouvindo uma palavra. Quem sabe num culto público da nossa igreja, você fazendo as suas anotações. Deixe Deus revolucionar a sua vida. Permita que haja uma renovação. Mas para que essa renovação aconteça, tome nota. E a grande
questão do mundo atual é que depois das redes sociais a gente sempre fica para assistir depois. Deixa que depois eu vejo na internet, daqui a pouco eu vejo no YouTube, porque eu posso ver tudo repetido. Aí é claro que você vê andando no carro, não dá, né, irmão? Só dá para ouvir, não é? Não dá para ouvir. Você vai assistir uma mensagem tranquila, uma mensagem de 40 minutos, 45 minutos, com os seus filhos pulando no colo? Claro que não vai. Vai ser difícil. Então aproveite o momento que Deus vai te dar, e Deus vai usar de centenas de pessoas diferentes esse ano para falar ao seu coração. Pastores, amigos, convidados que estarão aqui pregando a palavra de Deus. Aproveite cada momento desse. Faça suas anotações, porque elas são preciosas aos olhos de Deus, porque o Espírito Santo é sempre bondoso em nos lembrar e recordar de alguma coisa. A gente apanha o caderno, a gente vê a nossa anotação e de novo Deus fala com aquela essência gostosa no nosso coração e na nossa alma. Talvez seja por isso que depois de falar que há um tempo determinado para todas as coisas, ele diz o seguinte: e Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Como, por exemplo, ter criado você. Ainda quando você estava informe no ventre de sua mãe, Deus olhou para você na sua concepção e disse: isto é bom, isto é bom. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo e colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Querida igreja, nós não somos só consciência do que Deus é, Ele colocou também o anseio pela eternidade no nosso coração. Por que a igreja vai lá no sertão e nos ticunas? Porque até mesmo o homem sertanejo, como também o índio, ele tem um anseio no coração, há um vazio no seu coração e na sua alma, e ele precisa de respostas. E mesmo que alcançarmos, quem sabe lá no Alto Solimões, ainda há tribos não alcançadas até hoje que nunca tiveram contato com o homem branco, o homem civilizado. Irmãos, tenha certeza que eles estarão ali de alguma forma cultuando alguma coisa, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por isso, até mesmo um ateu, ele precisa ter realmente no seu coração uma base bíblica poderosa para não crer em Deus. E eu gosto muito dos ateus, porque quando ele diz para mim: pastor, eu sou um ateu, não creio em Deus, eu digo: você está dizendo para mim que você crê. Porque se uma coisa não existisse, você não precisa ter uma teoria para não crer. Ela existe e você precisa ter uma teoria para não crer. Então logo Deus existe e você decidiu não crer. Você é um ateu crente, que acredita em Deus. Sabe por quê? O texto está dizendo que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Não dá para ele escapar. O vazio, quem sabe você entrou por essas portas com um vazio no teu coração e na tua alma. Esse vazio tem uma resposta. Ele só pode ser preenchido por uma pessoa, o Senhor Jesus. Só Jesus preenche o coração do homem. Você pode tentar coisas, você pode tentar prazeres, você pode tentar o que for, não vai ter encaixe. Mas quando a gente mencionar o nome de Jesus, tudo vai ter encaixe, porque Deus colocou esse anseio pela eternidade no coração do homem. E se você está aqui e até hoje não entregou o seu coração e a sua vida a Jesus, daqui a pouquinho eu quero fazer um apelo e te convidar para que você entregue o teu coração e a tua vida ao Senhor Jesus, porque estamos evangelizando lá, mas estamos evangelizando também aqui. Mas se Deus colocou eternidade no meu coração, logo a minha vida, ela não é uma vida apenas natural, a minha vida também é sobrenatural. Porque, irmãos, se Deus colocou eternidade no meu coração, a minha vida não é só natural, eu vou viver por viver. Ou como dissemos no domingo passado, como diz o poeta popular: deixa a vida me levar, vida leva eu. Irmãos, esqueça tal coisa. Se Ele colocou a eternidade no nosso coração, nós vamos ter sempre um anseio por Ele. E é por isso que eu tenho que ter definido em 2018 quais são as minhas prioridades. E por isso o balão que não subiu, caiu na minha mão. Parabéns, irmão, que errou a mão na hora de soltar o balão. Você errou a mão no soltar o balão, mas no entanto o teu balão ficou no fio,
recolhemos, e você agora é minha ilustração, seja você quem for. Sim, eu e você, se temos eternidade no nosso coração, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Quando definimos na nossa vida que Deus é a prioridade, todas as demais coisas vão se encaixar. O grande problema do homem que não conhece a Deus e não tem intimidade com Ele, é porque ele não sabe que Deus é a razão de tudo. É por isso que, sem dúvida alguma, está escrito lá: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Claro, Deus em primeiro lugar. Não coloque você em primeiro lugar. Não coloque você em primeiro lugar. O ser humano, por natureza, gosta de aparecer. Como que a gente gosta de aparecer? Se eu fizesse uma pesquisa assim, diria o seguinte: quantos de vocês gostariam de trabalhar no estacionamento da igreja, fazendo manobra de carros? Haveria um determinado público pequeno. Agora, se eu dissesse assim: eu quero alguém que venha aqui na frente para louvar a Deus, irmãos, teria uma fila. Porque a turma gosta de aparecer. E a gente tem que dizer para essa turma que está na frente: ó, aprenda a diminuir para que Cristo cresça em vocês. Todo mundo hoje quer ser levita, irmãos. É um negócio meio contraditório. Os irmãos se lembram de uns 5 anos atrás que a gente estudou Levíticos? Irmãos, eu não queria ser levita nem aqui nem na China. Levita é um negócio ruim, irmãos. Primeiro, o levita, entre outras coisas, tinha que limpar o templo. Tinha que escavar a cisterna onde ia ser jogado os miúdos de todos os animais sacrificados. Tinha que fazer um buraco. E o buraco tinha que chegar à cintura de um homem. Trabalho pesado, viu, irmãos? Então a turma de louvor, quando a gente comprar a nova propriedade, ó, vocês vão fazer buraco até a cintura. E a esposa e os filhos vão juntos, faz favor. E depois era uma beleza ser levita, irmãos. Chegava lá, o animalzinho a gente vai pegar, colocar no altar e cortar o bucho do animalzinho. Tem que separar a tripa, separar as fezes e tudo mais, separar o sangue e tudo mais. É uma beleza ser levita. Mas hoje todo mundo quer ser levita. Parece que os pequenos trabalhos ninguém quer fazer. Porque no fundo, essa geração não colocou Deus em primeiro lugar. Nós colocamos nós mesmos em primeiro lugar. E a Bíblia diz que quando nos orgulhamos e queremos assumir uma posição de destaque, a nossa queda começa. Porque Deus afronta o orgulhoso e dá graça aos humildes e simples de coração. O padrão de Deus é invertido do homem. Por isso, eu tenho que reordenar a minha vida para que eu possa ter um tempo de renovação. Deus em primeiro lugar. E quando Deus é o primeiro da sua vida, você acorda sempre pensando em Deus. Você escorrega da sua cama, cai de joelho, orando a Deus. Você vai para o espelho, não é? E logo, principalmente as mulheres, quando acordam com o cabelo meio desajeitado, primeiro tomam um susto. Aí depois começa a se acostumar. Aí penteia o cabelo, faz tudo direitinho. Mas quando eu olho o meu rosto no espelho, eu tenho que me lembrar que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Imago Dei, a imagem de Deus. Tudo na minha vida começa a ficar diferente se eu colocar Deus em primeiro lugar. E se você tem dificuldade nisso, você precisa experimentar. Eu me lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos, me deram uma placa. Lá no estado que a gente foi viver, você podia ter a placa com a numeração tudo certo, e na frente você podia colocar qualquer placa de um time, de um fã-clube, etc. Aí tinha um número 1, em azul e vermelho, cheio de estrelas, e estava dizendo lá: América em primeiro lugar. E aí eu fiquei com uma dificuldade, né, irmãos? Porque a América não está em primeiro lugar na minha vida.
E aí eu não coloquei a placa. E sabe como é crente, né, irmãos? Crente, quando te dá um presente, quer ver você usando, né, irmãos? Se não vê usando, diz assim: não gostou. Não gostou, não agradei, né? E não é isso, né, irmãos? Às vezes a gente usa porque gosta de usar, às vezes não usa, não somos obrigados. A boa dádiva de presentear alguém procede de um coração justo. Mas eu não coloquei. Irmãos, vocês tinham que ver o que aconteceu. Aquele irmão chegava na igreja todo domingo. Eu parava o meu carro juntinho dos outros para ninguém olhar a chapa. Ele ia lá, enfiava o pescoço dele e disse, já entrava. Pastor, o senhor não colocou a placa lá? Eu falei, eu não coloquei, eu tenho um problema com esse negócio de América ser primeiro, porque Deus é em primeiro lugar. Pastor, põe lá, ninguém liga para isso. Eu falei, mas eu ligo. Aí resolvi a questão. Escrevi uma placa, mandei fazer aqui no Brasil uma placa escrito o nome da minha filha. A gente só tinha uma filha, Daina, e coloquei em cima Brasil e coloquei no lugar. Porque minha filha não estava em primeiríssimo lugar, mas estava lá perto. Mas ele sempre cobrou por causa daquela placa. Muitas vezes estamos vestindo uma camisa que diz que outro é o primeiro lugar. Quem é de fato o primeiro na sua vida? O primeiro tem que ser o nosso Deus. Temos que viver desta forma. Deus em primeiro lugar. Vamos trabalhar, Deus em primeiro lugar. Vamos fechar o negócio, Deus em primeiro lugar. A nossa prioridade tem que ser Deus. Porque se Deus colocou eternidade no meu e no teu coração, eu já tenho a impressão digital de Deus, eu já tenho o DNA dele aqui no meu coração e na minha alma, que me leva a crer e a viver, que nos propósitos que eu tiver para um novo ano, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Eu não posso esquecer disso, você não pode esquecer disto. Mas pastor, se for assim, a gente vai tomar café da manhã pensando em Deus, vai almoçar pensando em Deus, vai jantar pensando em Deus, vai dormir pensando em Deus, a gente vai orar pensando em Deus, é Deus. É isso mesmo, é uma vida centrada na pessoa do nosso Deus, centrada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, centrada na pessoa do Espírito Santo de Deus. É assim que a gente tem que viver. Se você vive uma vida desconecta desse sentimento, logo existe outro que ocupa o primeiro lugar na sua vida. E é interessante, durante a minha infância eu vi muitas e muitas vezes a minha avó paterna receber entidades espirituais. Ela mudava a sua voz e falava de maneira diferente para fazer prognóstico, descobrir coisas sobrenaturais. E a minha única alegria, eu não via a hora de segunda, quarta e sexta-feira eu ter minha avó de volta depois que terminava aquelas sessões. Porque eu amava muito minha avó. Mas de repente parecia que ela era completamente tomada de fato por um outro espírito. E quando ela voltava e a gente começava a conversar, ela dizia assim, você tem que ter muito respeito por isto. Porque eu recebo o espírito da minha irmãzinha que morreu quando tinha 5 anos de idade. E ela se tornou um espírito de luz. E tudo que eu faço da minha vida, eu dependo desse espírito de luz. Naquele tempo eu não tinha nenhuma noção, mesmo tendo a eternidade no coração, tendo anseio pelas coisas espirituais, eu não conseguia entender porque ninguém tinha me ensinado que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, Jesus. Mas eu ansiava por ver de volta a minha avó, porque ela era tomada. E é por essa razão é que a gente sempre teve muita dificuldade. Muitas vezes não nos sentimos muito bem em determinados cultos evangélicos. E eu vou dizer por quê.
Porque durante toda a minha infância, eu vi muita coisa sobrenatural que nunca pertencia ao Deus eterno, mas a Satanás e os seus anjos. E hoje é duro para mim ver em igrejas boas esse mesmo sentimento sendo repetido. As mesmas vozes, os mesmos sons e multidões se ajoelhando diante de pessoas que são más, infiltrados na igreja, apontando um outro caminho a não ser este, que Deus é o primeiro da nossa vida. Há uma resolução tomada no coração de todos os cristãos: não teremos diante de nós nenhum outro Deus, a não ser o nosso Deus poderoso. É decisão tomada, não abrimos mão desse princípio. Mas nos dias de hoje, temos colocado pessoas, status sociais, dinheiro, na frente de Deus. E domingo corremos para a igreja simplesmente para preencher algum aspecto social da nossa alma. Porque no fundo, Deus não é o primeiro da nossa vida. Você quer reordenar a tua vida? Você quer transformar os propósitos? Você quer renovar esse tempo de propósito na presença do Pai Eterno? Lembre-se disto: Deus em primeiro lugar na tua vida, Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus em primeiro lugar. O assunto é muito sério, porque hoje, se eu contasse a vocês que na descoberta agora do Apocalipse, em descobertas arqueológicas, se descobriu que o inferno não existe, eu quero perguntar: quantos de vocês estariam aqui domingo que vem para adorar ao Rei Jesus? O budista estaria, o islamita também, mas eu tenho dificuldade que muitos de nós estaríamos aqui de volta, porque, irmãos, ao invés de colocar Deus em primeiro lugar, nós estamos fugindo de uma condenação. Quem foge de uma condenação não sabe o que é adorar a Deus em primeiro lugar. Tire os ídolos da sua vida, porque os ídolos te matam, te consomem, eles te sugam. Mas o nosso Deus, Ele colocou a eternidade no seu coração. Ele te criou a imagem e semelhança dEle, para que você seja abençoado sobre a face da terra e seja um filho do Deus Altíssimo, uma filha do Deus Altíssimo sobre a face da terra, porque esse é o nosso nome, Deus em primeiro lugar. Não abrimos mão disto. Agora, o que acontece conosco nesse tempo de renovação é que a gente vive complicando muitas coisas. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu fui pregar numa pequena igreja e uma senhora que abriu a porta da igreja para mim, para uma reunião de oração de mulheres, aquelas reuniões de final de tarde, lá no Rio de Janeiro, naquele calor imenso. Eu só elogiava aquelas mulheres naquele calor elas se reunirem. E eu mesmo me elogiava, porque eu estava de paletó e gravata naquele calor de quase 40 graus. Eu me achava o máximo, suando por dentro e por fora. E aquela senhora, com toda a empolgação, disse assim: pastor, eu estou muito feliz, porque desde o dia que eu me converti, pastor, eu estou na casa de Deus todo dia. Aconteça o que acontecer, porque Deus diz na sua palavra: quem não deixar pai, mãe, família por amor de mim, não é digno de mim. Meu marido reclama, meus filhos reclamam, minha mãe diz que eu não visito mais ela de domingo já faz uns 10 anos, e eu quero dizer que eu estou na igreja, na casa de Deus. Eu estou certa, pastor? Eu disse: não. Irmãos, aquela mulher quase desmaiou. Eu falei: irmã, vamos aproveitar que só estou eu e a irmã e vamos redefinir aqui. Pega a tua Bíblia, vamos começar a escrever de novo aqui tuas prioridades. Porque tem gente que pensa que por estar todo dia na igreja está fazendo a vontade de Deus. Louco, louca. Não é isso que Deus pede de você. Deus sim em primeiro lugar, mas em segundo lugar vem a tua família. Se você não é uma pessoa bem-sucedida dentro do seu lar, você não tem autoridade para ocupar qualquer cargo na igreja de Cristo Jesus.
Não adianta você destruir a sua família porque seus familiares são incrédulos. Quando alguém se converte, ela se torna o melhor membro daquela família. E pouco a pouco ela vai ganhar todos os seus queridos para Cristo, porque ela se torna uma pessoa muito melhor, colocando Deus em primeiro lugar, mas logo depois colocando a sua família em segundo lugar. Irmãos, não se engane. Se alguns de vocês pensam que a prioridade da minha vida como pastor sênior desta igreja, que primeiro é Deus e depois é a igreja, esquece. Em segundo lugar está a minha família, porque se eu não for um bom pai, se eu não for um bom marido, eu não tenho autoridade de estar nesse púlpito para pregar a palavra de Deus. Eu já estou completamente afastado do princípio norteador do que significa bênçãos e bênçãos espirituais. Eu tenho que cuidar daquilo que é meu, a minha família. E eu cuido da minha família, viu, irmãos? Eu cuido. Aquela turminha é muito boa, viu, irmãos? O pessoal mais ruim da minha família sou eu. Eles não, eles são bonzinhos, viu, irmãos? Uma bênção de Deus que Deus me deu. Às vezes eu vejo minha esposa do meu lado dormindo, eu digo assim: ó Deus, o Senhor escolheu um anjo do céu para viver do meu lado. O Senhor é um grande Deus. É um grande Deus. Mas a minha família vem em segundo lugar. Você quer ser um homem bem-sucedido numa empresa? Tua família em segundo lugar. Você quer ser um estudante que realmente esteja acima da curva média de todas as pessoas, da mediocridade da sua universidade? Obedeça a seus pais, honre seus pais, e Deus vai te dar um lugar de destaque na sociedade. Esses são princípios divinos que regem o universo e move a mão de Deus. Mas hoje nós estamos confundindo tudo isso. Tem homens hoje que vivem pelo trabalho, o Deus dele é o trabalho. Tudo que faz é pelo trabalho. E aí coloca Deus e logo depois o trabalho. Não, eu preciso da subsistência, eu preciso da dignidade do trabalho. Claro que eu sei que você precisa disto. Mas o que vem em segundo lugar na tua vida tem que ser a sua família. A sua família em toda a extensão. Os mais próximos, os médio próximos, os mais distantes. Você tem que ser exemplo de caráter espiritual dentro da sua família. Você tem que ser. Não podemos jogar fora esse princípio, temos que abraçá-lo. Família é importante. Deus, quando nos criou lá no Éden, Ele já nos introduziu na família. Aí todo mundo diz assim: e o trabalho, pastor, quando chegou? Quando Adão ficou feliz demais e disse: tudo isso é meu, Deus disse: mas eu vou te dar um trabalho. Você vai dar nome nesses bichos tudo. Em tudo que eu criei você vai dar nome. E como você chamar, vai ser. E quando a gente estuda aqueles nomes científicos, Adão devia ser um cara bem inteligente. Mas Deus honra a família. Família é o bem mais precioso que Deus nos concede na vida depois da nossa salvação. A salvação me ensina que Ele é o primeiro. E depois de salvo eu reconheço que a família é o bem maior que eu possuo na face da terra. Deus te deu uma boa esposa, meu irmão. Cuide desse tesouro. Porque quem achou uma boa mulher, achou um grande tesouro. Você pode chamá-la de amor, de querida, mas ele é teu tesouro. Foi Deus quem falou. Tem muita gente que diz assim: mas eu estou pobre, pastor. Eu acho que não. Tem filhos? Eu acho que não. Porque a Bíblia diz que se você tem filhos, nunca você vai ser envergonhado quando falar com seus inimigos na porta da cidade. Foi Deus que teve essa ideia. Deus começou com uma família, Deus continua investindo na tua família, e o que Deus quer é que as nossas famílias sejam abençoadas sobre a face da terra. Não despreze o que Deus estabeleceu. Família é importante. Pastor, ainda eu não constituí família. Fica tranquila, minha filha, fica tranquilo, meu filho, esse é teu ano. 2018 promete.
Amém? Não, eu estou falando para quem é solteiro. Queridos solteiros desta igreja, singles, sozinhos, ímpares, ou lá o nome que você chamar aí, 2018 promete, você quer se casar? E eu estou vendo que não vai ter casamento mais, irmãos. Quem quer ter uma família, Deus vai dar esta bênção. E se Deus não der, você vai ser abençoado do mesmo modo, porque Deus abençoa todos. Ele não faz acepção de pessoas. Mas é bom demais família, irmãos. Família é muito gostoso. Família é uma bênção que Deus nos dá. Você tem a sua família? Invista na sua família em segundo lugar. Deus em primeiro, depois minha família. Eu vou cuidar daqueles que Deus me deu, não é? Aqueles anjinhos que Deus me deu. Sabe aqueles anjinhos que Deus dá quando dorme? Porque no restante do tempo eles estão sempre agitados, mas quando dorme é uma bênção muito grande. Pastor, e o trabalho? O trabalho vem em seguida, é claro, a subsistência. É do suor do rosto que o homem vai ganhar o pão de cada dia. Está lá estabelecido. Depois que o homem pecou, já mudou toda a ordem. Vai ter que trabalhar. E Deus abençoa quem não tem braço curto, né, irmãos? Tem que ter braço comprido, versátil. Braço curto Deus não abençoa, irmãos. Temos que trabalhar, irmãos. Tem que trabalhar. E todo o trabalho dignifica a vida de um homem. Então procure o seu trabalho. Você está desempregado, se surgir uma oportunidade pequenininha, pegue, porque você vai ser fiel a Deus no pouco e Deus vai te colocar sobre o muito. É o que nós temos visto nesse tempo de desemprego, homens se deslocando, diminuindo a intensidade do seu currículo, fazendo coisas mais básicas, mas sobrevivendo com dignidade e honra. Porque é a subsistência que Deus nos dá. Como é digno o trabalhador do seu trabalho, do suor do seu próprio rosto e da sua luta diária. Como precisamos trabalhar, não é? Quantos de vocês estão aqui me ouvindo agora e estão desempregados? Fique em pé, por favor. Você está desempregado. Vamos lá. Pode ficar em pé. Deixa eu orar por vocês agora, acompanhado da igreja, pedindo a bênção de Deus, para que Deus nessa semana abra portas para te abençoar. Eu creio que Deus responde às orações. Vocês que estão em pé, vocês acreditam nisto? Eu sei que o nosso Deus, Ele estabelece princípios para nos abençoar. Que cada um de vocês que estão desempregados, que você encontre o seu lugar e que Deus lhe abençoa. Não se preocupa com a tua capacidade apenas, com a sua idade, ou coloque qualquer outra barreira. Nesta oração diga: Senhor Deus, eu quero um trabalho. Agora, quando Deus mostrar um trabalho, pegue. Mesmo que seja muito abaixo da sua capacidade gerencial ou profissional, o que vier às tuas mãos, faça-o, porque Deus vai honrar você. Ao invés de fazer um upload no seu currículo, eu estou dizendo, se precisar pode diminuir, porque isso não vai diminuir os planos que Deus tem para a sua vida. Ele é um grande Deus. Vamos orar, igreja. Pai amado, Pai querido, muito da dignidade, do respeito que possuímos, da firmeza, depende, ó Deus, de um trabalho honrado. Pai de amor, os meus irmãos e as minhas irmãs que estão em pé, nesse momento de suas vidas, estão desempregados. Pai de amor, abençoe as suas vidas, abra uma porta grande para abençoá-los, ó Deus, e que eles entrem firmemente por esta porta. Mesmo num tempo, ó Deus, em que o trabalho se tornou tão escasso, as filas de pessoas desempregadas se agigantam, é nesse tempo que nós queremos mencionar o nome maravilhoso de Jesus Cristo. Pai de amor, o Senhor tem nos ensinado que Tu és aquele que vem em primeiro lugar nas nossas vidas, logo depois as nossas famílias, as quais honramos, mas em terceiro lugar o Senhor nos dá a subsistência. Pai de amor, eu entrego a vida destes queridos nas Tuas mãos nesse instante e peço a Deus que o Senhor os abençoe com um trabalho. Pai de amor, que esta seja uma semana definitiva
para a maioria deles, ó Deus. E aqueles que não receberem uma resposta nesta semana, que o Senhor já os prepare para as próximas semanas, para que haja realmente dos céus, de maneira sobrenatural, poderosa, da tua mão que realmente abençoa, uma resposta divina para a necessidade de cada um dos teus filhos e de tuas filhas, irmãos queridos e amados, os quais estimamos e temos tanto respeito. Alguns deles, ó Deus, já estamos há vários meses orando por ele, mas queremos, ó Deus, te dizer nesta noite, que esta oração desta noite seja a oração do renovo para 2018, e que eles possam ocupar um lugar proeminente na sociedade. E quando o Senhor conceder este trabalho, que eles possam ao mesmo tempo trabalhar, serem os melhores funcionários ali, mas ao mesmo tempo, Senhor, glorificar o nome de Jesus Cristo, porque todos nós somos bivocacionais, honramos ao Senhor com os nossos dons, talentos e habilidades nos locais de trabalho onde o Senhor nos coloca, porque tudo é teu, tudo é para a tua honra e para a tua glória. Abençoe esses queridos, ó Deus, é o que eu te peço agora, e ora em nome do Senhor Jesus. Amém. Sentai-vos, queridos. Mas pastor, se é Deus, família, trabalho, e a igreja? Bom, a igreja vem aí. Em quarto lugar, coloque a igreja nos seus planos. Talvez você esteja decepcionado com pessoas. Talvez você se diga hoje um desegrejado. Alguém que vai pulando de igreja em igreja até achar a igreja ideal. Eu quero garantir para você, meu irmão, que você vai continuar andando por igreja, procurando a igreja perfeita, e quando você chegar lá, ela já ficou imperfeita. Porque nenhum de nós somos perfeitos. O erro faz parte da probabilidade de igreja, irmãos. Não há perfeição. A gente pode se esforçar, mas sempre ficaremos aquém da necessidade das pessoas, infelizmente, por mais que façamos. Mas lembre-se, você precisa estar num lugar seguro. Se abrigue debaixo do guarda-chuva da igreja. Se não for esta igreja, a igreja onde você se sentir bem. Por favor, faça isto, porque a igreja importa aos olhos de Deus. Jesus estabeleceu a sua igreja. A maioria das pessoas hoje, de maneira errônea e teologicamente completamente descabida, dizem que igreja hoje não é mais necessário. Eles terão um encontro no dia do tribunal de Cristo, e eles terão uma grande decepção, porque com os seus lábios falar as mentiras que o maligno gosta de ouvir e gosta de professar. A igreja é importante. Finque raízes como esse pastor está careca de falar. Finque raízes numa igreja onde você se sinta bem. Irmãos, igreja é lugar onde a gente se sente bem. Quando alguém nessa igreja disse assim: pastor, eu não tenho me sentido bem aqui, eu digo: vá procurar outra igreja. Porque lugar, igreja é inegociável, irmãos. É lugar onde a gente se sente bem, a gente sente a presença de Deus, Deus fala ao nosso coração, e a gente se reúne para melhor e não para pior. Tem que ser assim. Na nossa vida tem que ser assim. E eu sei que de vez em quando Deus muda a direção. Se Deus mudar a direção, deixe Deus mudar a direção. Não tenha medo. Não tenha medo, não devemos temer nada. Porque o nosso Deus é o Deus que nos ensina que Ele sempre estará em primeiro lugar. Ele aborrece aqueles que desprezam suas famílias. Ele honra aquele que edifica a sua vida e o nome dele através do seu trabalho. Mas aquele crente que também tem um nome, tem uma denominação, tem uma filiação religiosa, está debaixo realmente de uma autoridade espiritual. Nós precisamos disso na nossa vida. Houve um tempo na minha vida em que eu ganhei um amigo de trabalho que era contra a igreja. Um crente valoroso, sabia mais da Bíblia do que eu.
Às vezes a gente, na hora do almoço, discutia questões bíblicas. Ele sabia muito mais da Bíblia do que eu sabia. Eu olhava para aquele jovem e falava assim: um dia eu quero ser igual a ele. E um dia nas nossas conversas ele disse: igreja não é importante. Eu fiquei assustado. Eu disse: olha, é meio difícil, porque eu precisei de uma igreja para conhecer a verdade. Eu precisei de uma igreja para conhecer os primeiros passos da vida cristã. Eu precisei de uma igreja para entender a doutrina. Eu precisei de uma igreja para ser batizado, para tomar da ceia, para ser chamado de irmão e para estar realmente nessa grande família. E ele dizia de pé junto: eu amo a Deus e não quero igreja. A vida nossa tomou rumos diferentes. Ele continuou na empresa, eu fui para o seminário estudar, vivi a minha vida, ele viveu a dele. Eu me lembro quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui fazer várias visitas nos lugares por onde eu tinha passado, anos atrás, e me lembrei dele, e fui atrás do paradeiro dele. E aí eu encontrei, lá no Parque do Carmo, no fundo de uma casa, completamente desamparado. Infelizmente sofreu um acidente de carro que fez com que realmente os seus membros inferiores não funcionassem mais. Ele estava sem esperança no coração, a sua vida completamente destruída, sem esperança, deprimido. Já havia tomado comprimidos para tirar a sua própria vida algumas vezes. E foi como eu encontrei esse bom amigo. Foi naquele momento em que eu descobri que falta faz uma igreja na vida de um ser humano. Conversamos bastante, orei por ele e disse para ele: olha, eu estou chegando agora, não conheço muitas igrejas aqui ao redor, mas você permite que eu dê o seu nome, o seu endereço para uma igreja aqui próxima, para que um pastor, amigo meu, possa vir aqui, cuidar de você, orar com você, passar por aqui, lhe animar em espírito. Ele disse: pode. Foi muito legal aquilo, não tive dúvida. Naquele tempo a gente tinha que andar distâncias para descobrir as coisas. Fui lá para a Convenção Batista, lá na Avenida São João. Cheguei lá e disse assim: olha, esse aqui é o endereço, eu queria saber o pastor que está mais próximo. Procuraram nos livros, estava lá. Esse pastor é pastor, meu amigo até hoje. Já liguei para ele da convenção mesmo: olha, deixa eu passar o nome de uma pessoa para você visitar e para você estar perto e etc. É um amigo de muitos anos, uma pessoa que está precisando muito de Deus. Que coisa gostosa. Aquele pastor disse assim: Wagner, fica tranquilo que eu vou cuidar dele. Aí a gente só pode dizer o seguinte: eu amo a igreja de Cristo Jesus. Eu me lembro que eu estava começando meu ministério aqui nessa igreja, e com alguns irmãos que ainda estão aqui conosco, nós fomos lá até Itaquera, porque ele decidiu se rebatizar. Encostamos a cadeira de roda, carregamos em 3 aquele homem para dentro do batistério e ele foi batizado. Hoje é um irmãozão em Cristo. Quando a gente estava no rádio, ele não perdia um programa de rádio. Quantas vezes alguém atendeu o telefone e dizia assim: quem é que está falando? Ele dizia assim: fala que é Moacir na cadeira de roda. Pastor já sabe quem é. Estou aqui assistindo aqui o programa e tudo mais. E a gente percebe que a vida dele tomou outro significado. Um dia, nas suas decisões pessoais, ele disse: eu vou colocar Deus em primeiro lugar, vou cuidar daquilo que é meu, da minha família, vou cuidar dos meus negócios, eu vou cuidar dos meus hobbies, dos meus prazeres e etc. Mas igreja não. Mas graças a Deus que ele se esqueceu da igreja, mas a igreja nunca se esqueceu dele. Eu e você precisamos de uma igreja. Não estou falando para você idolatrar paredes, móveis, mas a igreja viva de Cristo Jesus, irmãos em Cristo que simbolizam a igreja de Cristo Jesus. Eu dei uma olhadinha agora ali no berçário antes de vir para cá, irmãos. Dei uma espiadinha lá, irmãos, coisa bonita, irmãos.
Aquelas irmãs lá no berçário, cuidando dos seus bebezinhos, irmãos. Como que a igreja é maravilhosa, irmãos. Como a igreja é cuidadosa. Está cuidando dos bebezinhos para você ficar na folga aqui, rapaz. Se você não colocar a tua igreja aí, logo depois do teu trabalho, alguma coisa está errada com você. Porque a igreja está aqui para te servir. E nós temos nesta igreja uma multidão de pessoas que são servos, voluntários maravilhosos, que estão aqui prontos para te servir, para te traduzir todo o conforto, para apontar a direção de Deus para os seus filhos. A gente tem uma outra igreja ali atrás. Temos uma outra igreja ali atrás. É uma bênção de Deus. Cuidado, zelo da igreja. Na semana passada alguém ligou para a igreja e disse assim: eu quero falar com o pastor. E lá fui eu atender. Pastor, eu quero agradecer. Fui na tua igreja, assisti um culto, fui visitante, recebi um cartão de visitante aqui. Pastor, quando eu recebi o cartão de visitante, eu disse assim: aquela igreja é boa de marketing. Está vendendo o peixe dela bem. Mas pastor, quando foi na semana seguinte, um diácono da sua igreja liga, perguntando se eu precisava de alguma coisa. Aí eu descobri que o assunto é sério. Vocês se importam. Vocês se importam. Por favor, depois de Deus, da tua família, do seu trabalho honrado, não se esqueça de colocar igreja na sua vida. Igreja é importante. Eu sei que as coisas andam confusas nesse tempo, mas a igreja continua tendo a sua importância vital na vida de todos. E não pense você que é só na vida de crianças. É importante na sua vida, porque às vezes uma frase que o pastor diz, ou qualquer um dos pastores dizem, tem o poder de mudar a tua maneira de pensar. Não tenha medo de mudar. Tenha um ouvido flexível. Seja um bom ouvinte da palavra de Deus. E aplique o que você ouvir ao seu coração. Mas não se esqueça de definir prioridades, porque prioridades são importantes. Bom, irmãos, e depois aí você vai colocar o seu hobby, vai colocar você, fica à vontade, tá bom? Eu vou me deter nesses 4 itens iniciais: Deus, família, trabalho e igreja, porque Deus colocou no seu coração a eternidade. Eu sou uma pessoa sobrenatural, eu já tenho esse aspecto de eternidade no meu coração, e você também. E é por isso que igreja, Bíblia, cantar, tudo isso faz tão bem ao nosso coração. Por isso eu perguntei no começo desse culto. Eu sei que hoje os pastores que perguntam não são bem vistos. Os pastores que dizem assim: diz para o seu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Todo mundo pega assim, é que nem uva passa, eu não gosto. Mas existe um motivo por que a gente faz isto. Para que você descubra a cada dia que você não está sozinho, que fazemos parte de uma família, e que esta família decisivamente é importante. Como é gostoso a gente poder pertencer a uma igreja. Eu não sei se você dá valor a isto, mas eu dou valor a isto. E eu amo muito a igreja de Cristo Jesus, porque ela é muito importante. Faça um raciocínio comigo muito pequeno. Subtraia todas as igrejas do mundo agora. Como seria o mundo? O mundo seria sem significado, porque a igreja tem a sua significância. E é por isso, irmãos, é que nós temos que amar mais as pessoas e temos que servi-las em amor. Eu sei que tem pessoas que às vezes não entendem por que a gente anda de bicicleta com quem pedala, corre com quem corre pela cidade, fazendo um exercício, anda sobre skates velozes, cheio de malabarismo. Por que que a gente tem que ter um ministério de moto que faz aquele barulhão, brum, brum? São ministérios de alcance.
precisamos amar pessoas e servir pessoas. E temos que servir outras igrejas. Na minha mesa eu tenho pedidos variados, de igrejas pequeninas que mal conseguem pagar o pastor e o aluguel do salãozinho onde eles estão, pedindo cadeiras igual esta que você se senta, pedindo às vezes um aparelho de som, às vezes pedindo para que um líder daqui possa ensinar líderes de lá. Quando eu cheguei nesta igreja, os mais antigos sabem, eu disse: irmãos, nós vamos ser uma igreja para a cidade de São Paulo. Não teremos jamais barreiras denominacionais. Do púlpito da nossa igreja jamais vamos falar de qualquer mal de qualquer denominação. Pelo contrário, vamos amar e servir todas as denominações, sem exceção, porque juntos estamos abençoando uma cidade chamada São Paulo. Irmãos, essa caminhada, ela é muito bonita. Eu confesso que às vezes eu, como pastor principal dessa igreja, sou mal interpretado por andar ao lado de pastores batistas, que é a minha denominação querida, no meio de pentecostais, neopentecostais. A turma olha tudo com receio. Mas eu acho que eu sou assim porque eu não nasci na igreja, como talvez você tenha tido o privilégio de nascer na igreja, debaixo de uma bandeira, de uma denominação, de um lugar seguro. Eu vim das mãos do diabo, eu servi a Satanás, e eu encontrei um lugar para mim. Como diz aquele texto, da mesma forma que a andorinha arrumou um lugar nos altares de Deus, eu também encontrei um lugar para mim, para criar os meus filhos. E nesse momento, essa igreja tem um nome: Igreja Batista Boas Novas. Pode ser que daqui a algum tempo Deus mude de direção, mas nesses últimos 23 anos, com fidelidade, tem sido esta igreja, a igreja do coração de Deus, e a igreja do meu coração. Lugar seguro, onde eu tenho criado os meus filhos e agora os meus netos. E para mim é um privilégio. Eu estou muito feliz aqui. Talvez você não esteja tão confortável, eu entendo. Alguns de vocês que chegaram recentemente, normalmente nesta igreja a gente demora em média 8 meses para fazer parte da turma, entender como tudo funciona, onde eu posso servir e etc. Mas a partir agora de fevereiro nós vamos acelerar esse processo. Vamos ter uma classe para quem quer se batizar, uma classe de discipulado num nível, uma classe para novos membros, uma classe de quem quer servir. Vai ser bem legal, tá bom? Domingo que vem vocês vão receber todas essas notícias aí, vai ser muito gostoso. Mas não sei quanto a você, eu tenho agradecido a Deus pela nossa igreja ao longo desses anos. Não porque seja o pastor da igreja, porque se eu tivesse o privilégio de ser apenas membro desta igreja, assim mesmo eu estaria satisfeito. Aliás, dias atrás, um dos nossos vice-presidentes disse assim: pastor, quando você vai se aposentar? Eu acho que ele já está querendo que eu me aposente. O que o pastor gostaria de fazer? Se eu me aposentar, eu queria me aposentar aqui mesmo, e eu queria ser pastor de criança nessa igreja. Eu queria só ficar lá nos bastidores. Queria comprar uma gravata do Mickey, não precisar mais de paletó, e andar no meio da criançada e continuar contando história, porque eu sou semeador, e por onde o semeador passa, ele deixa as suas sementes, e eu queria realmente deixar sementes no coração das crianças que eu tanto amo, para abençoá-las. Seria uma maneira muito legal de se aposentar, ia ser muito gostoso. Respondi a pergunta, né? Ele disse assim: pastor, então no domingo seguinte eu viria aqui também vestido diferente. Ia colocar shorts, meia soquete, ia chupar pirulito e ia para o ministério infantil, pastor. Falei: então vamos deixar por hora como está,
e vamos deixar o futuro que pertence a Deus. Pertencer à igreja de Cristo Jesus não é nada fácil, dá trabalho, mas esse é um lugar seguro. E queridos irmãos, me permita dizer, as coisas vão ficar piores, porque a iniquidade, como disse o profeta Daniel, vai ser visível no púlpito das nossas igrejas. O iníquo vai se manifestar com um liberalismo como nunca houve na história da igreja. E nós temos que estar muito atentos doutrinariamente, porque esses próximos 15 anos serão definitivos na história da igreja. Jesus está voltando. Mas eu quero terminar esse culto perguntando se há alguém aqui nesse auditório que ainda não entregou o seu coração e a sua vida a Jesus Cristo, e que talvez as prioridades da sua vida está toda invertida, porque você diz assim: pastor, eu nem sequer coloquei Deus em primeiro lugar, pastor, eu só sou uma pessoa que tem um temor de Deus no meu coração e nada mais além disto. Pastor, eu jamais assumi um compromisso com Deus, jamais assumi um compromisso sério com a minha família, jamais assumi um compromisso maior com qualquer coisa. Eu tenho vivido por viver. Quem sabe hoje é o dia da mudança, é o dia de você dizer: eu vou refazer a minha vida. Afinal, é a última mensagem com esse tema, tempo de renovação. E quem sabe você vai dizer para mim essa noite: pastor, ore por mim, porque eu quero assumir um novo compromisso com Deus. Eu quero colocar a minha vida em ordem, porque ela anda em desordem, pastor. E aí eu teria a oportunidade de orar por você, o que vai ser um privilégio. Querido amigo, eu não vi todos vocês serem apresentados. Eu só cheguei quando os últimos estavam sendo apresentados. Mas se você está aqui hoje, eu quero garantir a você que no seu coração existe um vazio. É o vazio no formato da eternidade. E nesse vazio do teu coração só tem um encaixe a ser feito: Jesus. Se você colocar em ordem, é a peça que está faltando no mosaico da sua vida: Jesus. Coloque isso na sua vida e deixe todas as consequências com Deus. Você não está assumindo nenhum compromisso com esta igreja, porque nós estamos aqui para proclamar o Evangelho e orar pelas pessoas que querem esse tipo de oração. Agora o restante é entre você e Deus e a igreja que você for escolher para viver. E eu espero que você encontre uma excelente comunidade para você viver e espiritualmente crescer para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Enquanto ouvimos esta doce canção, eu já vou descer aqui embaixo e vou convidar aqueles que nesta noite dizem: pastor, estou aqui, não esperava ouvir tal mensagem, minha vida está meia fora do lugar, pastor, e se eu precisar colocá-la no lugar, Jesus pode me ajudar? A resposta é 100% sim. Jesus quer reordenar a sua vida. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Comece 2018 de maneira diferente, colocando nesta noite Deus em primeiro lugar na tua vida. Eu quero agora pedir para que todos vocês curvem as suas frontes. Vamos orar a Deus. Você, meu irmão, minha irmã, que já conhece o Pai, ore pelas pessoas. E enquanto estaremos ouvindo esta doce canção, que há de embalar o ansejo desse nosso apelo no final do culto, enquanto todos os diáconos estendem as suas mãos para orar por aqueles que, quem sabe nesta noite, querem dizer: pastor, eu quero reordenar a minha vida. Então vamos lá. Se você, meu amigo, minha amiga, se você está aqui neste culto no alcance da nossa voz e da nossa imagem através da internet, se Deus falou ao seu coração, o momento é este, a hora é esta. Se ajoelhe aí onde você estiver, clame a Deus, e em seguida eu estarei orando por você
Querido amigo, querido irmão, e enquanto todos estão orando, eu quero perguntar: quantos nesta noite querem dizer: pastor, ore por mim, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero colocar Deus em primeiro lugar na minha vida? Ou quem sabe você queira dizer para o pastor nesta noite: pastor, a minha vida está toda desordenada, eu quero colocar a minha vida em ordem na tua presença. E eu quero pedir para que você saia do seu lugar, venha aqui à frente, eu vou orar por você nesse instante. De onde você estiver, peça licença para a pessoa que está do seu lado, venha até aqui, eu quero orar por você em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Há mais alguém? Deixe o seu lugar. Deus abençoe, Deus abençoe. Onde há o Espírito Santo de Deus, a liberdade. Que nada te restrinja, que você venha à presença de Deus, e Deus há de enxugar todas as suas lágrimas, porque Ele é Deus poderoso e Deus bondoso. Ele não nos força nada, Ele é Deus de amor, que ama aqueles que são seus. E se a palavra de Deus achou um lugar no teu coração e na tua alma, o momento é este, a hora é esta. Venha ao Senhor Jesus Cristo e receba-o nesta noite como o único Salvador. Se sua vida está desordenada, se quem sabe um acontecimento abalou a tua vida e destruiu os alicerces da sua vida, pode ser agora ou anos atrás, é tempo, filho, de você voltar. Filha, é tempo de você voltar à casa do Pai, porque o Pai está de braço aberto para te receber e nesta noite lhe abençoar, tomar você de volta pelas mãos e te dizer: filho amado, filho querido, a hora é essa, o tempo é este, é tempo de renovação, é tempo de renovarmos os nossos compromissos na presença de Deus. Além desses queridos que estão aqui na frente, há mais alguém? Por favor, deixe seu lugar. Se você está aí negociando com Deus, perguntando para Deus, é o Espírito de Deus que está falando. A hora é esta. Venha até o Senhor Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Se você precisa de ajuda, pode colocar a mão na pessoa que está ao seu lado. É um cristão verdadeiro que terá um prazer imenso de te acompanhar até a frente. Porque a grande alegria na casa do Senhor, quando um filho e uma filha volta para os caminhos do Pai. Que Deus abençoe, queridas. Que Deus abençoe. Pastores queridos, por favor, venham à frente. Vamos abraçar as pessoas. Irmãos queridos que estão mais próximos do pastor, eu quero cada um desses queridos abraçado por alguém, para que possamos orar pelas suas vidas no nome maravilhoso de Jesus Cristo. Vamos orar a Deus. Igreja, vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Eu quero colocar cada vida dessa nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Pai amado, Pai querido, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe estes queridos e estes amados, que cada um deles, ó Deus, seja abençoado pelo Senhor, ó Deus. Tome-os nas tuas mãos e reparta com cada um deles a bênção do Deus Altíssimo. Ó Deus eterno, abençoa suas vidas pelo nome maravilhoso de Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço pela espontaneidade dos seus corações, da graça, abençoa suas vidas de maneira sobrenatural, ó Deus. Toma cada um destes nas tuas mãos e os abençoe pelo nome poderoso de Jesus Cristo. Pai, eis aqui as tuas filhas, tome-as nas tuas mãos e as abençoe. Supra todas as suas necessidades pelo nome poderoso de Cristo Jesus. Abençoa vidas, ó Deus. Cuida de cada um desses, ó Deus, que são abraçados em amor, e permita, ó Deus, que teu Espírito Santo os separe. Aqueles que te recebem como único e suficiente Salvador, que haja sobre as suas vidas a bênção do Senhor. Pai de amor, tome cada um deles nas tuas mãos e os abençoe, e que todas as suas necessidades, cada uma delas, seja suprida pelo nome poderoso de Cristo Jesus, ó Deus. Nos alegramos nesta noite por vidas que vieram à frente, e queremos agora toda a glória dar ao Cordeiro de Deus, aquele que é o Senhor e o Rei absoluto desta igreja, diante do qual
nos prostramos nesta noite e diante de Jesus Cristo entregamos estas vidas preciosas nas tuas mãos. E oramos assim agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus, amém. Enquanto toda a igreja fica em pé aguardando a bênção, eu quero pedir para que os diáconos venham. Vamos entregar um exemplar das Escrituras para cada uma dessas pessoas, por favor. Graças a Deus. Louvado seja Deus, não é verdade, igreja? Quando vidas colocam a sua existência debaixo da direção de Deus, isso faz bem ao coração da igreja. E aí eu vou te dizer pela segunda vez nesta noite: você está feliz com Jesus? Eu estou feliz com Jesus. Querida igreja, amém. Louvado seja o nosso Deus por vidas tão preciosas. Algumas dessas pessoas temos orado por anos, mas hoje vieram à frente. Nós agradecemos a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. E vamos então terminar este culto na presença do Pai. Queridos irmãos, uma boa e abençoada semana. E eu gostaria que hoje você não fechasse teus olhos como de costume, mas eu gostaria de repartir a bênção dos apóstolos. Eu quero que você mantenha os seus olhos abertos. Desde os primórdios da igreja, quando a bênção dos apóstolos era ministrada, as pessoas colocavam as mãos na frente como alguém que fosse receber um presente. Você pode estender a sua mão para receber o presente da bênção dos apóstolos? Mas não feche seus olhos hoje. Querida igreja, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Querida igreja, onde vocês colocarem as plantas do vosso pé, que Deus ordene a bênção sobre este lugar. Querida igreja, tudo aquilo que vocês colocarem as suas mãos para fazer, em cada um dos seus trabalhos, na família, que Deus dê o sucesso para a sua vida, para que você seja abençoado e próspero sobre a face da terra. Com as pessoas com que você se encontrar, que cada um deles sintam que você é um cristão, um pequeno Cristo, que anda por estas cidades e abençoa a vida de maneira sobrenatural. Que a tua vida seja abençoada pelo Altíssimo. E assim, querida igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida de vocês e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora até o dia da eternidade. Amém e amém. A igreja primitiva usava a sua mão e um dava a mão para o outro. Cumprimentar com a mão não era costume, mas eu quero que agora você pegue as suas duas mãos e dê a mão para quem está ao seu lado, porque era assim que a igreja primitiva se despedia. Aperte a mão de quem está ao seu lado, deseje bênção sobre a vida deles. E querida igreja, vão em paz, que Deus os abençoe. Uma boa semana a todos vocês. E nunca se esqueçam que em boas novas a gente sempre se encontra.